Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa TV Bariátrica, programa que foi gravado durante o 23º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Rio de Janeiro. É uma nova temporada na nossa TV Bariátrica e nesse episódio a gente tem um tema muito importante. A gente vai falar sobre o futuro da bariátrica e os novos medicamentos. O que eles prometem, o que de fato eles entregam, o que a gente pode esperar de tudo isso. Para falar sobre esse assunto, a gente tem dois grandes profissionais desse assunto. A gente conversa com o Dr. Ricardo Cohen, que é cirurgião bariátrico, e também com a doutora Tharissa Petri, que é endocrinologista. Sejam bem-vindos. Tudo bem, doutores? Tudo bem, é um prazer. Alegria ter vocês aqui na nossa TV Bariátrica. Esse assunto é muito importante, porque a cada momento a gente vê reportagens com remédios que ainda nem foram liberados aqui na nossa legislação brasileira, com a promessa de que são verdadeiras cirurgias bariátricas em cápsulas ou injetáveis. Seria isso mesmo, doutores? A obesidade e o diabetes são doenças crônicas, né? A gente não pode esquecer. E são doenças que nenhum país do mundo está conseguindo vencer ou diminuir essa prevalência, né? Então, quanto mais possibilidade terapêutica nós tivermos, é melhor. É assim que a gente tem que ver. Poucos pacientes têm acesso aos tratamentos, em geral, seja ele clínico ou cirúrgico. A gente tem barreiras nas duas possibilidades, né? Essas novas medicações, elas vêm bastante caras, mas bastante efetivas. Mas a gente consegue tratar bastante gente. Mas a gente tem indicação cirúrgica que continua a mesma. Então a gente não pode esquecer que estamos lidando com doenças que não têm cura. E que provavelmente esses tratamentos, eles têm que muitas vezes serem associados para a gente ter uma melhor resposta. Doutor, realmente fica essa dúvida quando a gente vê uma reportagem do potencial desses futuros remédios que estão chegando, né? Os remédios estão aqui para ficar. Porém, cirurgia bariátrica, e hoje eu prefiro chamá-la de metabólica, porque a perda de peso, na verdade, é um desfecho que a gente vai atrás, ela existe para nós há 40 anos. Há 40 anos nós temos resultados colhidos com a cirurgia metabólica. O hype das novas medicações é justificado porque é a primeira vez que medicamentos têm realmente uma perda de peso efetiva. Porém, a gente nunca deve esquecer que, primeiro, doenças crônicas e progressivas, como a Tharissa falou, não respondedoras à medicação, qualquer doença tem aqueles que respondem bem e que respondem mal, efeitos colaterais onde não se tolera a medicação e o custo. Então nós temos plena certeza que o público interessado em tratar a obesidade está entendendo que, com as novas medicações, que existem mecanismos fisiológicos que controlam o peso. Menos fome e mais saciedade. E eles estão se interessando mais em acesso ao tratamento. Então é um momento de ouro para o tratamento da obesidade e tudo que vem junto. E a cirurgia, no meu ponto de vista, não vai acabar. Pelo contrário, ela vai atrair mais pessoas que ficaram felizes com a perda de peso, que as medicações, com um detalhe, Fernando, elas têm que ser tomadas no resto da vida. Então são medicações perenes. A cirurgia é uma alteração fisiológica perene, sem a necessidade do indivíduo se picar ou tomar suas pastilhas. Exatamente. Quando a gente fala de doença crônica, a gente está dizendo de uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E quando a gente fala de um remédio que custa R$2.000, R$2.500 por mês, a gente está colocando um custo muito grande nisso aí, considerando que é para sempre, né, doutora? É fora da realidade da maioria das pessoas, né? Mas eu acho importante isso que o Ricardo falou, que as pessoas finalmente estão vendo que para tratar a obesidade é necessário uma intervenção. Então, acho que as novas medicações, elas vêm mesmo para isso, né? Para mostrar o quanto a medicação é necessária ou a intervenção cirúrgica. Só mudança de estilo de vida a gente sabe que não é duradouro, né? Ou a pessoa não perde o suficiente ou essa perda não é duradoura. Então, acho que essa é a grande vantagem também do momento atual, né? Agora, o doutor Ricardo falou uma coisa interessante. Há 40 anos a gente lida com a cirurgia bariátrica, né? É uma opção interessante, é um caminho na luta contra a obesidade. Mas quando a gente vê a curva de crescimento da obesidade no Brasil e no mundo, os números são assustadores para 2030, 2040. A gente está perdendo essa luta? Tá. Nós estamos perdendo essa luta porque a obesidade ainda é visto como uma falta de escolha da melhor alimentação, uma doença psiquiátrica,
E não é. Obesidade não é uma perda do paciente, ele não é um derrotado porque ele tem obesidade, ele tem uma doença e tem que ser tratado. Então nós estamos perdendo por quê? Pra você ter uma ideia, no Brasil e no mundo, 2 a 3% dos pacientes elegíveis à cirurgia são operados. E no tratamento clínico, 5 a 10% no mundo tem tratamento clínico mesmo com as novas medicações. Sabe por quê? Porque ainda a população entende que tratar a obesidade é comer menos e fazer mais atividade física. E isso é outra vantagem das medicações, que elas estão mostrando que medicação mais atividade física e medicação sem atividade física, a perda de peso é igual. Então, a pergunta que você deveria fazer é, então você é contra a atividade física? Não. Ela complementa um tratamento, ela não é um tratamento. Então, a gente precisa de uma intervenção para... o povo tem que entender que a gente precisa de algo fisiológico para tratar a obesidade. Então, hoje nós estamos perdendo. E essa mudança de paradigmas está ocorrendo. A gente tem 40 anos de cirurgia bariátrica, mas a medicação, os laboratórios farmacêuticos têm um poder grande de divulgação de informação. E nós temos que surfar nessa onda. E é isso que a gente faz aqui, essa temporada toda gravada durante o Congresso, por isso a gente vê toda essa movimentação aqui nos bastidores durante o Congresso, o 23º Congresso de Cirurgia Bariátrica e Metabólica aqui no Rio Centro, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Estamos vendo aqui uma visão bonita aqui dos estandes, enfim, todo mundo discutindo isso, né, doutora? Todo mundo discutindo também o que vem junto com a obesidade. O doutor Ricardo gosta muito de falar da diabesidade, né? Que é também uma pandemia que assola a nossa existência. É a verdadeira pandemia do século. Não é Covid. A verdadeira pandemia. É a diabesidade. Duas doenças crônicas que juntas têm um potencial... Quem morria mais com Covid? Paciente com obesidade e com diabetes. Então a real pandemia é a diabesidade. A Covid vem aproveitar a fraqueza imunológica desses pacientes. Sim. Eu acho que o que fica de recado pro nosso telespectador internauta aqui da TV Bariátrica é o cuidado e o zelo fundamentais para consumo da informação desses remédios, né, doutora? Exatamente. Então, se tiver uma informação para ficar, se você tem obesidade, se você tem diabetes, procure um tratamento, porque existem muitos tratamentos possíveis e efetivos, né? Se a gente olhar o dado do Vigitel desse ano 2023, de 2006 para cá, a gente aumentou mais de 100% a prevalência de obesidade. Então é algo realmente... Prevalência são os casos novos. É assustador. Não é incidência, é prevalência. Assustador também o número da obesidade infantil? Sim, crescendo sem parar. Muito. Adolescentes. Uma possibilidade de 10% das crianças terem obesidade nos próximos anos. 10%. É um absurdo. Se a gente pega os números da década de 70... Incomparáveis. A gente pensa, meu Deus, o mundo está acabando mesmo. Enfim, essa é a grande discussão. Então, né? para os nossos internautas, pacientes portadores de obesidade, eles têm que entender que eles têm muito menos culpa do que eles acham que têm. É uma doença com a base da pirâmide como causa genética, 70% e 80%. As pessoas perguntam, mas sim, o Fernando acaba de dizer que na década de 70 era diferente. Mas o paciente com a predisposição genética, com o ambiente que a gente chama de obesogênico, mau sono, comidas refinadas, etc., aumentaram a incidência. Tire a culpa das costas e procure auxílio. Sim, e não é muito incomum, ou seja, não é vergonha pedir ajuda, não. Mesmo porque é muito difícil enfrentar essa batalha sozinho, né? É quase impossível. É como câncer. Impossível. Mulher que tem um câncer de mama, homem de próstata, ele tem vergonha de procurar auxílio, ele vai procurar auxílio. É isso. Recado que fica no programa de hoje. Bom, queria agradecer muito aí o doutor Ricardo Cohen e a doutora Tharissa Petri, acertei. Petri, muito obrigada. Muito obrigado, gente. Valeu a participação aqui na TV Bariátrica. E agora a gente vai para o famoso quadro O SUS é Nosso. Vamos ver o que vem por aí? Eu sou Mônica Mazurana, atual diretora técnica do Hospital Guilherme Álvaro em Santos e também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E quero contar para vocês que sim, é possível fazer cirurgia bariátrica pelo SUS. Desde sempre que a gente tinha o sonho de trazer aquilo que a gente realiza na vida privada para dentro do Sistema Único de Saúde. E já faz 2 anos que a gente abriu o serviço de cirurgia bariátrica pelo SUS lá no Hospital Guilherme Álvaro, que é um hospital estadual, 100% SUS, da rede pública do estado de São Paulo. E como é que esse sonho conseguiu virar uma realidade?
a gente conseguiu o apoio de alguns deputados para enviarem emendas parlamentares para o hospital. Mas por que isso é importante? Uma coisa que é muito interessante que a gente saiba, a gente enquanto população e enquanto médico, é que 50% das emendas parlamentares que os deputados têm devem ser destinadas para a área da saúde. Então, a nossa função enquanto técnicos é produzir propostas para entregar aos deputados e fazer com que eles entendam esse grave problema que é a obesidade para que possa nos ajudar. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente conseguiu o apoio de 2 deputados da região após apresentar a gravidade que é a obesidade no Brasil e no mundo. É um grave problema de saúde pública no mundo e talvez um dos mais negligenciados. E quando a gente falou isso para eles, eles quiseram apoiar. E hoje, recentemente, depois desse apoio inicial das emendas parlamentares, a gente conseguiu habilitar o serviço. Mas mesmo habilitando, o Ministério, o valor pago pelo SUS para realizar cirurgia bariátrica não cobre todo o valor para fazer por videolaparoscopia. Por isso, esses deputados continuam enviando emendas parlamentares para que a gente possa fazer por videolaparoscopia. Então, hoje, no nosso hospital, nós fazemos exatamente no SUS o que a gente também faz na nossa vida privada. Isso é um grande orgulho para todos nós. Saúde, estamos de volta. Nosso programa que está sendo gravado aqui durante o 23º Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica no Rio de Janeiro. A gente segue o programa discutindo os novos medicamentos e também a possibilidade do uso desses medicamentos com a cirurgia bariátrica. Agora a gente tem aqui na mesa cada vez mais uma amplitude nacional. Temos o nosso querido Dr. Vinícius Reis, que é do Amapá, de Macapá, mas é goiano e mora por lá. Bem-vindo, doutor. Cirurgião bariátrico. Fernando, muito obrigado pelo convite. E a TV Bariátrica é uma excelente ferramenta, tanto para o cirurgião quanto para os pacientes, viu? Exatamente. Maravilha essa contribuição. Primeiro lugar de audiência no consultório lá em Macapá. Com certeza absoluta. E também na outra ponta aqui, a doutora Clarissa Noronha, de Recife, Pernambuco. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Muito obrigada, Fernando, pela oportunidade de estar aqui na TV Bariátrica. A alegria nossa. Vamos falar da questão dos medicamentos. Eu queria começar essa abordagem, doutora, falando da segurança desses medicamentos. Quais são os requisitos, quais são os testes que esses medicamentos passam para chegar até o mercado brasileiro? Então, para qualquer medicação passar a ser usada pela população, antes vai haver um rigor técnico muito minucioso pela indústria e pelas empresas e entidades que regularizam isso, porque primeiro essas medicações são testadas em laboratório, depois em animais, para só então serem utilizadas em seres humanos. Mas mesmo depois da liberação para utilização por pessoas, a medicação ainda continua em análise, em estudo, porque alguns efeitos só vão ser identificados depois que a população, de uma forma global, estiver usando. Porque efeitos adversos mais raros, a gente só vai ter quando essa medicação for utilizada numa escala populacional maior. Então, essas novas medicações, apesar de serem liberadas, de serem seguras, nós ainda estamos entendendo alguns detalhes do funcionamento delas. Então a gente ainda não sabe a amplitude dessas medicações, doutor? É verdade, até porque essas medicações que hoje estão sendo usadas para, de uma certa forma, tratar ou ajudar ou auxiliar no tratamento da obesidade, ela não teve início com esse fim. O início dela foi para tratar doença metabólica e viu-se que conseguiria executar um benefício com a perda de peso. Vamos refletir sobre diabetes, por exemplo. Sim, aliás, é o chamado termo off-label, né? Isso, exato. Então, imitando algumas ações que nós cirurgiões já conhecemos, com algumas cirurgias que a gente consegue traduzir respostas mais potentes. E as medicações fazem um papel semelhante a isso, com um poder reservado. Sim. Agora, tem medicamentos que vão demorar até 5 anos para chegar ao Brasil, doutora. Por que tanto tempo assim?
Então, a gente tem algumas medicações. Essas medicações que estão sendo utilizadas são hormônios sintéticos. E esses hormônios sintéticos, a gente já tem alguns deles sendo comercializados no Brasil. Como, por exemplo, a semaglutida, que está sendo utilizada de forma em larga escala pelo mundo inteiro, que é o Ozempic. Mas algumas medicações, como, por exemplo, a tirzepatida, que é uma nova medicação, ela já foi aprovada pela Anvisa, mas daqui que ela chegue no nosso comércio, a gente tem uma previsão aí de 5 anos ou talvez menos. Essas medicações, a gente sabe que elas são utilizadas principalmente para o tratamento da diabetes, mas a gente viu que essas medicações, esses hormônios, eles ajudam no controle da saciedade e da fome, diminuindo fome, aumentando saciedade. E o uso off-label dessas medicações é para o emagrecimento. Sim, o famoso off-label, né? Começa com o uso específico e aí depois acontece essa transformação. Queria discutir com vocês a questão do benefício ou não do fato dessas medicações, muitas, a maioria, não necessitar da receita para comprar. Isso é bom ou é ruim? Bom, isso não é bom. Primeiro, porque a gente está tratando de uma medicação muito potente. A doutora Clarice falou muito bem. Se tratar de hormônio, isso estimula vários órgãos. E a diferença de remédio para veneno está na dose. Já temos que entender logo aí. E como eu compro uma medicação potente tal qual, que se eu não tenho orientação médica, como eu vou começar a usar essa medicação? Quantas vezes por dia? Qual a porcentagem diária? Vai ser diário? Vai ser semanal? Como vai ser isso? O que mais eu tenho que fazer para ser adjuvante para a medicação? Ou seja, isso é um risco elevadíssimo para o paciente. E o risco também, a gente esbarra aí na automedicação, né, doutora? Perfeito. Então, o que a gente tem começado a ver? Medicações potentes, que dão um emagrecimento realmente que nenhuma outra medicação que até então existia no mercado dava. Então a gente tinha medicações para emagrecimento, mas com a perda de peso baixa, e essas novas medicações elas trazem uma perda de peso maior. Mas as pessoas começaram a utilizar isso indiscriminadamente, até do ponto de vista estético para emagrecimento, e a gente começa a ver algumas questões. Por exemplo, quando param a medicação, a recidiva do peso às vezes até maior do que a perda. A gente tem também outros fatores. Esse hormônio, ele deixa o estômago e o intestino funcionando mais lento. Então, algumas pessoas com problemas graves de refluxo, de desconforto abdominal, de prisão de ventre, pessoas que não estão conseguindo administrar esses processos, inclusive evoluindo até para quadros mais graves de obstrução intestinal. Então, a orientação médica ela é super necessária para o tratamento ser adequado, já que são medicações tão boas e que tem tanto a agregar no tratamento da obesidade. O senhor queria completar, doutor? Porque nós estamos falando de doenças crônicas. Ao longo de todo esse programa, no bloco anterior, com o doutor Ricardo Cohen, a gente falou, doença crônica, o tratamento é para a vida toda. Será que dá para colocar no orçamento um remédio tão caro? Nós estamos falando que tem que tomar, de uso contínuo, né? Hoje essa medicação, a grande parte dessa nova medicação, que ainda não chegou aqui, está nos Estados Unidos e o valor é muito, muito alto. Quando chegar a estar disponível, vamos ver se ela realmente vai estar disponível financeiramente ao alcance da população. Mas é interessante ressaltar que essa medicação traz tantos desconfortos ao paciente que, inclusive, o médico que faz a prescrição, às vezes precisa já prescrevê-la com outros medicamentos para resgatar sintomas que vão acontecer com a administração dessa medicação. Náusea, obstipação. Então, a receita não vem apenas dessa medicação. Vem acompanhado de outras mais para poder tolerar o uso dessa medicação. Sim, sim. E ela não vai, em alguns momentos, trabalhar, por exemplo, compulsão alimentar?
A compulsão alimentar está intimamente associada à obesidade. Então, nós temos mais de 30% das pessoas com obesidade com compulsão alimentar. Então, o que a gente precisa lembrar? Que tem vários fatores associados à obesidade. Não é só o teu hormônio da saciedade, mas também fatores comportamentais, fatores ambientais. Então, não adianta você só pegar uma medicação e administrar ela uma vez por semana e achar que a sua doença, que é crônica, que é complexa, que é multifatorial, vai ser resolvida. Na verdade, outras coisas precisam ser associadas ao tratamento, além de medicamentoso, além de cirúrgico. A gente tem várias vertentes, a gente precisa de uma mudança do estilo de vida. A gente precisa de terapia, precisa de atividade física, precisa de acompanhamento de uma equipe. Não abandonem sua equipe. Isso é um dos principais fatores para a manutenção desse peso que você perdeu a longo prazo. Muito bem. E pegando esse gancho da doutora, a gente vai ver agora o depoimento de uma nutricionista que faz parte com muito orgulho do nosso time de peso. Oi, meu nome é Raíza Anacleto, eu sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da nutrição adequada após a cirurgia bariátrica. Então, o paciente bariátrico passa por diversas mudanças após a cirurgia, fisiológicas, do processo natural da cirurgia. Isso pode acarretar uma redução de capacidade absortiva, redução também no volume alimentar e também uma aversão a alguns alimentos, o que faz ele ser mais seletivo alimentalmente. Então, assim, o que ocorre? Essa redução na quantidade e também na quantidade de nutrientes pode ocorrer algumas doenças e carências nutricionais. Dessa forma, é importante que ele tenha uma boa alimentação, com uma variedade de nutrientes e de alimentos, todos os dias, e também ser acompanhado nutricionalmente por um aporte de suplemento alimentar. Então, o suplemento alimentar faz toda a diferença após a cirurgia bariátrica, porque vai ser um complemento na alimentação dele, É importante que escolha suplemento com uma boa qualidade, com uma alta concentração, com vitaminas na formativa, com minerais quelados, então para estar suprindo, as necessidades diárias do paciente bariátrico. E a gente já dá sequência para também emendar com os recados da quinzena. Vem aí o Clube Acadêmico SBCBM, vídeos de cirurgias comentados e conteúdos exclusivos para nossos associados. Não perca! Um oferecimento Meditronic. E agora chega o momento que a gente mais gosta aqui na nossa TV bariátrica. É a hora de ouvir boas histórias, que o paciente tem muito orgulho de dizer, tá tudo bem. Eu tenho obesidade desde a infância. Então, eu lembro desde os 5 anos de idade, eu já ouvia o pediatra, eu lembro de ouvir o pediatra falar que eu era obesa, não podia comer doce, não podia comer açúcar, não podia Nescau, não podia nada. Então, eu acabei tendo uma longa trajetória relacionada à obesidade e eu fiz uso de medicamentos. Eu já tinha feito todas as dietas milagrosas, Então, da USP, da sopa, o livro, dos pontos, tudo que eu já tinha feito e nada tinha me ajudado. E eu só continuava engordando e ganhando peso. E aí a gente foi num médico nutrólogo e a primeira coisa que ele fez foi dizer que eu ia tomar uma fórmula. Fiz uso também, não só de fórmula, mas sibutramina, Xenical, qualquer coisa que aparecia, sabe, no mercado. Eu ia lá e vamos tomar. Até que eu cansei disso, parei de tomar qualquer coisa, não tomava mais, eu já estava com uns 18 anos e meu metabolismo estava um caos, um caos. E aí eu desisti, eu falei, quer saber, eu vou ficar mesmo obesa, é isso aí, não tem jeito pra mim. Só que aí eu cheguei nos 124 quilos. E aí eu já não conseguia comprar roupa, eu via pelo número, Eu ia na loja, achava lá, 56, é essa calça. Mas eu me vestia já como uma senhora, porque não tinha roupa, E já não queria fazer as coisas, até que a gente decidiu que ia tomar alguma atitude que resolvesse. E aí a gente acabou indo para bariátrica,
Só que aí, desse ponto em diante foi que eu aprendi realmente o que era obesidade. Enquanto eu fazia uso de medicamento e ficava retroalimentando essa ideia de que era o remédio que me emagrecia, então era o remédio que me ajudava. Sem o remédio eu era incapaz de emagrecer. Eu não saía desse ciclo, então eu tomava medicação, eu perdia peso, eu parava a medicação, eu reganhava todo o peso e uns 2, 3 quilos a mais. Aí eu tomava a medicação, emagrecia todo o peso e reganhava de novo. E aí a gente foi lá e fez a cirurgia, e aí eu perdi 52 quilos no total, e dali em diante, assim, foi um aprendizado para que eu pudesse entender que eu não ia ficar assim, não vou comer nada para emagrecer, e quando eu emagrecer, pronto, eu volto ao normal. A medicação foi muito ruim, e a bariátrica me libertou disso. A partir dessa cirurgia, a minha vida mudou, eu tive uma mudança em todos os aspectos, tanto físicos, de saúde, quanto emocional, e a minha vida só tem progredido desde então, e tá tudo bem. Muito obrigado por esse depoimento tão corajoso e tão rico sobre vários aspectos, deles remédios na adolescência, como isso altera o metabolismo, né, doutora? Perfeito. Veja, medicações na adolescência, até a própria cirurgia bariátrica na adolescência, são alternativas também para o tratamento da obesidade nos nossos adolescentes, que hoje sofrem e muito com obesidade. A obesidade causa problemas não só da saúde orgânica, metabólica, mas problemas da ordem psicológica gravíssimos para os nossos adolescentes, no sentido de baixa autoestima, de exclusão social, de bullying, depressão grave, agravamento de vários transtornos psiquiátricos. Então, o surgimento de medicações e da cirurgia bariátrica agora liberada para adolescentes é essencial, mas essas medicações elas precisam ser prescritas pela equipe multidisciplinar, pelo endocrinologista pediátrico, em parceria com o pediatra que acompanha esse adolescente. E a cirurgia bariátrica, ela é uma opção factível e que traz bons resultados para os nossos adolescentes também. Muito bem. E remédio, né, doutor? Tem aquela frase, né? Não existe almoço de graça. Sim. O remédio também está incluído nessa conta. O remédio vai sempre cobrar alguma conta ali do metabolismo, né? A doutora Clarissa foi muito feliz quando falou sobre as consequências do uso dessas medicações, em que ela participa com a dificuldade do esvaziamento do estômago, dificuldade do intestino funcionar como funcionava antes do uso da medicação. O paciente se sente cheio o tempo todo, isso faz com que ele não tenha aquela necessidade de comer, aquela fome constante. E a nutrição específica, a Tâmara fala, eu não tinha vontade de comer nada, mas eu não tinha apetite, mas aí o que ela comia, né? Exatamente, então a medicação ela vai substituindo aquela compulsão, vamos relacionar dessa forma, porém, se ela não for bem administrada com a equipe multidisciplinar, o paciente pode inclusive desnutrir. Sim, é uma realidade, é uma condição, déficit proteico, energético, minerais, vitaminas, e esse paciente pode ter consequências graves pelo uso da medicação de forma indiscriminada. Bom, lembrar que também não podemos olhar só para o lado das complicações do uso da medicação. Essa medicação nos ajuda em resgate de pacientes que fizeram a cirurgia e precisam de um auxílio, de um plus, para poder alcançar o status da normalidade, do mais próximo da normalidade de peso. Então, é uma ferramenta que também nos auxilia quando bem instituída, né? Ela deve ser instituída no momento certo, pelo profissional correto e o acompanhamento devido. Temos as duas vertentes. Correto. É uma ferramenta que deve ser usada com segurança, com indicação e com apoio médico, né? Acho que essa é a mensagem importante desse programa, né, doutores? Perfeito. A medicação, ela é uma aliada no tratamento da obesidade. Como a gente falou aqui anteriormente, a obesidade é uma doença complexa,
crônica. Então, o tratamento com medicação ela é um aliado nosso, como o Vinícius muito bem falou. Para quem está com recidiva do peso, para quem está com perda insuficiente do peso ou para quem não se enquadra ainda nos parâmetros para a realização da cirurgia bariátrica. Bom, doutora Clarissa, muito obrigado. Clarissa Noronha, representante de Pernambuco, Recife e também no nosso esporte, né? Isso. Nosso rubro-negro, Leão da Ilha. E o doutor querido, o doutor que é goiano, mas mora em Macapá, no Amapá, e tem uma boiada maravilhosa lá, né, doutor? É isso. Grande abraço, viu? Muito obrigado, sucesso. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também pela sua companhia. Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe precisam desse volume maravilhoso de informação útil sobre saúde e qualidade de vida. TV Bariátrica fica por aqui, mas também volta por aqui nessa temporada especial gravada durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Até a próxima. Saúde.